12 horas e 37 minutos, voltamos com Rede Notícia, primeira edição, e agora vamos conversar com o presidente do Sindiáguas em Minas Gerais, o Eduardo Pereira. A gente vai continuar falando sobre esse processo, essa possibilidade, né, de uma privatização da estatal mineira, da Copasa, que é realmente o que a gente consegue perceber que o governo do estado procura. Eu conversei com diversas fontes do governo do estado de Minas Gerais nos últimos dias, porque a gente viu o novo decreto do Propag, tem uma prorrogação do prazo para discussão sobre os ativos que serão apresentados, e essas fontes me disseram o seguinte: olha, o governo do estado não tem alternativa, ele tem que privatizar a Copasa para utilizar esse dinheiro para dar, como se fosse, não é a entrada dos 20%, porque o Propag, além dos 20%, o Propag também exige que o governo entre com contrapartidas obrigatórias de investimentos, e o Estado alega não ter dinheiro e que usaria o dinheiro da Copasa para fazer isso. Como que vocês estão vendo isso? Na semana que vem vocês estão programando, né, Eduardo, uma série de manifestações. Como é que vocês estão se articulando para tentar fazer com que essa privatização, que muitos até taxam que é iminente, que seria quase que irreversível, esse panorama mude? Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Vamos lá, a questão do Propag. O que ocorre? Tem deputados que falam que sim, que a Copasa, para corrigir o problema da dívida do Estado e para usar os benefícios do Propag, é necessário colocar a Copasa como um ativo importante. Isso é um dado fantasioso e um dado mentiroso. E aí a gente debate com vários deputados com relação a isso, e a gente consegue confrontar esses dados. Inclusive, o próprio governador Romeu Zema nos ajuda com relação a isso. A Codemig, ela está avaliada em mais de 36 bilhões de reais. E o governo do estado vai lá e coloca sigilo na questão da avaliação da Codemig. Isso mostra para nós que isso é uma pauta ideológica do governo do estado quando se trata de privatização. Não é à toa que o governo Zema foi eleito por 2 vezes com essa pauta de privatização, prometendo acabar com o monopólio, coisa que eu já falei aqui na última entrevista, que não existe, é do setor, é um monopólio natural, e a venda da companhia simplesmente transferiria esse monopólio para o privado. E a outra questão é a questão da eficiência. Dados oficiais da própria União e no mundo inteiro apontam que as privatizações elas não deram certo. Como exemplo aqui em Ouro Preto, que está pertinho da gente, onde a população ela teve um aumento de quase 200% da tarifa e o município tem que subsidiar em 53%. Então, é muito importante essa pauta para a população entender que não basta de uma discussão ideológica de um sindicalista que está aí rodando ou marcando uma greve para defender a pauta de emprego dos trabalhadores. Isso é uma questão muito séria. E quando a gente fala dessa seriedade, a gente não vê o governo do estado debatendo com a seriedade que nós estamos debatendo aqui. Nós conversamos com o Tadeu, o presidente da Assembleia Legislativa, na semana passada, onde o Tadeu também afirmou que, para resolver o problema da dívida do Estado, teria que colocar a Copasa no meio. As informações que a gente tem nos bastidores da casa é que o BTG Pactual está rodando ali, viu? Está conversando com muitos deputados, teve reunião com 10 deputados ali, e a gente sabe que o BTG ele tem intenção também de comprar a companhia. A privatização da Copasa, ela não se dá de uma troca de, por exemplo, né, de um público para um privado que teria know-how no assunto. Nós estamos falando da troca de um público que tem know-how nesse serviço de saneamento para um banco. Então, a Copasa seria um banco, como se um banco fosse colocar a pauta de saneamento em primeira prioridade. E aí a gente sabe que isso não vai acontecer. E estão previstas algumas audiências, né, nos próximos dias para abordar essa questão da privatização. O que está previsto para ser discutido? Como é que vocês pretendem reverter isso? Essa é a ideia, essa é a proposta. Tem até uma paralisação prevista também, né, Eduardo? Isso é muito importante, Janaína, porque para a gente esclarecer aqui para a população que a nossa greve não é uma greve contra a população. Nós marcamos aí uma greve para o dia 21, 22 e 23 da semana que vem, que seria mais ou menos o momento onde a Assembleia Legislativa estaria pautando em plenário a PEC 24. Vale ressaltar o que é a PEC 24. A PEC 24 nada mais é do que uma PEC que tira aquele direito que o povo tem de decidir se a Copasa deve ser ou não privatizada. É o fim do referendo popular. É um retrocesso de uma conquista social que cada um tem. Já imaginou se os deputados votassem para tirar o nosso direito de votar para eleger o prefeito, o vereador, o presidente da República, o governador?
Isso é um retrocesso e o referendo popular é um benefício social, é um ganho, é um direito social que cada população do nosso estado tem. Semana que vem, nós estaremos defendendo esse direito, o direito do referendo popular. Se a dona Maria, o seu José, é a favor da privatização da companhia por os aspectos que ele vê por aí, ok, a gente entende isso, sabe? Por mais que a gente seja contra. Mas o que ele não pode é ter esse direito dele tirado da Constituição para ele chegar lá no dia da eleição e falar se essa Coparsa deve ser ou não privatizada. Então, semana que vem, estaremos mobilizados em defesa da população do nosso estado para ter esse direito preservado. Agora, Eduardo, durante esse período de paralisação, o serviço para a população permanece num período mínimo, numa situação mínima? Como que isso vai acontecer? Tratamento de água, tratamento de esgoto funciona normalmente. Não vai ter problema de abastecimento, nenhum. Nada? Até porque a gente quer trazer a população para o nosso lado. Não vai ter queima de pneu, não vai ter rua interditada, não vai ter interrupção de fornecimento de água em bairro nenhum. Isso aí, o serviço acontece normalmente. Vale lembrar que esse tipo de serviço está totalmente na mão do terceirizado. A Coparsa terceirizou leitura, terceirizou atendimento, terceirizou manutenção, só não terceirizou ainda tratamento de água e tratamento de esgoto. Esse serviço que está sob a mão dos trabalhadores da Copasa não vai parar. Se faltar algum tipo de manutenção, não é culpa da greve. Vai ser a culpa dos terceirizados, né? Ou seja, só para quem está assistindo, está escutando a gente, essa paralisação da semana que vem, como é que vai afetar diretamente a população? Vai afetar diretamente a população ou não vai afetar? Vai afetar a parte administrativa da Copasa. Ah, sim. Não vai afetar o fornecimento de água e nem o tratamento de esgoto. Tá. Agora, Eduardo, meio-dia 44, eu vou te fazer uma pergunta e vou pedir para você responder para a gente depois do intervalo. Vou voltar novamente a questão de como o governo, algumas declarações que o governo vem dando. Nós temos um marco nacional no saneamento, tem um prazo para que todos os estados e municípios estejam enquadrados nele, e a gente sabe que a questão do tratamento de água, esgoto e fornecimento de água é uma concessão pública municipal repassada dos municípios para uma empresa, e a maioria dos municípios de Minas Gerais tem a Copasa como essa concessionária. O governo do estado afirma categoricamente que não tem dinheiro, não tem condições financeiras para aportar os investimentos necessários para que a Copasa consiga responder às necessidades e às obrigatoriedades que estão colocadas no Marco Nacional do Saneamento. Queria que o senhor, depois do intervalo, fizesse a contraposição a esse questionamento que a gente está fazendo e esse posicionamento do governo. Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo. Na volta do Rede Notícia, primeira edição, a gente continua essa conversa com o presidente do Sindiáguas, em Minas Gerais, Eduardo Pereira. 12h e 45 minutos. Estamos de volta, seguimos aqui com a Rede Notícia, primeira edição, conversando com o presidente do Sindáguas, e não Sindiáguas Minas Gerais, Sindáguas Minas Gerais, Eduardo Pereira, 12h e 49 minutos. Eu, no bloco passado, levantei a bola sobre uma das justificativas do governo do estado para poder propor a privatização da Copasa, dizendo da reclamação de vários prefeitos, que a Copasa não presta um bom serviço e também da incapacidade de aportes financeiros que serão necessários para adequar a Copasa em relação ao marco do saneamento, que tem previsão para começar depois de, acho que 2032, não é isso? 33. 33, errei por um ano. Como é que vocês veem essa afirmação por parte do governo do estado, Eduardo? Vamos entender a Copasa. A Copasa é uma empresa de economia mista e o governo do estado tem 50,03% das ações. Então, isso faz com que ele seja o controlador da companhia. Ele é majoritário. Ele é majoritário. O estado, ele não coloca um centavo de investimento na Copasa. A Copasa, ela se autossustenta. Pelo contrário, é a Copasa que, através do lucro que ela tem, que ela distribui todos os anos, que ela coloca nos cofres do governo do estado. Então, quanto que foi o lucro no ano passado, você tem isso? No ano passado foi 1,378 bilhões de reais de lucro que a Copasa Essa Copasa devolveu para o governo do estado? Metade desse dinheiro. $500 milhão. $500 milhão, aproximadamente. Isso aí fora os repasses extraordinários que tem, eu posso trazer todos os dados aqui. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, né? Nos últimos, na gestão do governo Zema, a Copasa já distribuiu 4 bilhões para acionista. 4 bilhões para acionista. Metade desses recursos foi para os cofres do governo do estado. 2 bi foram para o governo do estado. Foi para o governo Zema. Então, não se fala de que o estado tem incapacidade de investir no saneamento
sabendo que o Estado não faz isso. E qual tem sido o erro, então, de gestão da Copasa, de não conseguir, ao invés de pegar, é uma escolha no entender de vocês, ao invés de pegar, porque uma época até o governo Lula, o presidente Lula disse que a Petrobras tinha que parar de ficar dando dinheiro para acionistas e voltar e refazer investimentos, inclusive até subsidiar preço de combustíveis. Você acha que isso é uma escolha do atual governo, de, ao invés de pegar esse dinheiro e colocar no cofre público, voltar e reinvestir na própria empresa para poder aumentar, por exemplo, capacidade de investimento, aumentar a eficiência do trabalho da própria Copasa? Isso também é uma escolha do atual governo. Vamos pensar a Copasa como uma empresa pública. A Copasa como uma empresa pública que não tem nenhuma parte, nenhum percentual de ações para acionista, ela vai pensar só no saneamento. Ela não vai pensar em gerar lucro para distribuir para acionista. Hoje nós temos aqui uma Copasa que é de economia mista. E por ser de economia mista, ela tem que, de uma certa forma, gerar um lucro. Na gestão do governo Zema, tem feito repasses extraordinários para acionistas que superam o lucro da companhia no ano. Por exemplo, em 2020, a Copasa apresentou um resultado de 816 milhões de lucro e distribuiu 1 bilhão, 1 bi de bola. Distribuiu mais do que o lucro que ela apresentou naquele ano. Então, há uma diretriz do governo do Estado para fazer repasses extraordinários acima daquilo que a lei permite para beneficiar um grupo de acionistas que talvez façam parte do grupo de amizades do governo Zema, não sei, entendeu? Então, essa é uma diretriz da companhia. Agora, vale ressaltar, nessa questão do marco legal do saneamento, que a pergunta que você me fez anterior, o marco legal do saneamento, a Lei 14.026, que alterou a Lei 11.445 de 2007, ele colocou alguns elementos para universalizar o saneamento até dezembro de 2033. Então, toda empresa de saneamento ela tem que cumprir a meta de universalização em 99% de água até dezembro de 2033 e 90% de esgoto. Além disso, tem que apresentar uma coisa que eu costumo falar de forma bem simples, dinheiro, capacidade econômico-financeira para conseguir cumprir essas metas. A Copasa, na sua área de abrangência aqui no estado de Minas Gerais, ela já está com 99,4% de oferta de água em sua área de abrangência e 78% em esgoto, enquanto o marco legal do saneamento fala 90%. Nós estamos falando aqui para 2033. Quer dizer, a água já estaria hoje dentro da norma. Já está universalizado. A água já está universalizada. Então, não é o privado que vai corrigir isso. Investimentos. A Copasa anunciou investimento de 17 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Vai chegar em 2029, antes da meta de universalização de 2033. Então, justificativa que fazem que o governo do Estado tenta convencer a população que tem o direito de decidir, de fato, se a Copasa deve ou não ser privatizada, ele não tem. Vocês têm mais ou menos uma noção, desculpem, Jamila. Não, pode. Vocês têm uma noção de quanto hoje, dentro das conversas que vocês estão vendo, de quanto hoje seria o valor de mercado da Copasa? Algumas pessoas falam algo em torno de 4 bi, 5 bi, porque aí se você parar em pensar de 2 bi durante todo o governo Zema, 2 governos aí, em questão de 10 anos, 12 anos, a gente atingiria esse valor? É mais ou menos por aí mesmo? O valor mais alto que eu já ouvi hoje com relação à Copasa são 15 bilhões. 15 bi. Multiplicar o valor das ações ali e calcular, é um cálculo simples. Falam-se na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o valor que é a parte que o Estado tem está em torno de 4 bilhões de reais. Mas vamos supor que seja 6 bilhões de reais, por exemplo, que é os 50,03% das ações que ele tem. O lucro da companhia em um ano de 1 bilhão de reais, mais ou menos, multiplicando aí por 6 anos, mais ou menos, supera o valor que o Estado está querendo vender. E olha que eu não estou falando do investimento de 17 bilhões de reais. Todo o empreendimento que ele vai lá e calcula um investimento, por exemplo, de 17 bilhões de reais, é claro que por cima desse investimento vai ter uma lucratividade com relação àquilo aí também. Então, eu não posso falar da Copasa daqui 4 anos de um lucro de 1 bi. Eu vou estar falando da Copasa daqui 4 anos de um lucro de 2 bi, de 3 bilhões de reais. Então, entregar a companhia, que é uma empresa altamente lucrativa, para o capital privado, no mesmo momento onde ela poderia usar este lucro para o abatimento da dívida que ela tem com a União, isso aí é uma pura inocência. Eduardo, você acha que existe essa possibilidade ocorrendo a privatização de a Copasa ser vendida com um preço menor do que ela valeria? Tem essa possibilidade.
porque o mesmo órgão que avalia a empresa é o órgão que pode comprar também. Aí nós estamos falando de bancos, né? São bancos que avaliam. Então, tem essa possibilidade, sim. Hoje, se o governo do Estado, por exemplo, falar bem assim, ó, a Copasa, ela perdeu a chance de privatizar porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu não tenho voto para isso. As ações da Copasa caem. E aí, se as ações caem, o valor dela diminui também. E, pelo contrário, diz que nos últimos dias as ações da Copasa têm tido um aumento significativo na bolsa. Sim, então existem manobras que podem ser feitas para a empresa ela ter um valor mais alto ou mais baixo. A gente viu isso lá nos Estados Unidos, né? E a gente não vamos nem comentar com relação a isso aqui, onde vários empresários, vários bancos ganharam por causa de uma fala do governo Trump. Você acha que dá para virar esse jogo? Porque muita gente hoje, no cômputo geral, lá na Assembleia, diz que se o projeto for a votação, passa, tanto da PEC quanto o projeto de privatização. Qual que é o trabalho que dá para fazer entre os deputados, entre os parlamentares, que é quem está com a mão para decidir tudo isso, para poder virar esse jogo em relação a manter a Copasa como uma estatal de Minas Gerais? Não existe esse dado de que a Copasa já está vendida. Existem alguns meios de comunicação soltando isso. Então, não existe dado. As conversas que a gente tem com todos os deputados da Casa, e inclusive com o presidente Tadeu, é que ele não consegue mensurar os votos que o governo do Estado tem com relação a esse projeto. É obrigatório passar por um quórum mínimo de 3/5 dos deputados. São 48 votos. Historicamente, na Casa, o máximo que conseguiu juntar de deputados ali foi 55, 56, 53, porque são deputados têm outros compromissos também, além dos compromissos da Casa. 48 votos é quase que unanimidade. Então, falar que já deu e que não tem como fazer mais nada, isso aí, na nossa avaliação, são informações ainda precipitadas, até porque tem muita coisa para acontecer ali na Casa. E o Matheus Simões está no papel dele de fazer a política, de conversar com os prefeitos com relação a isso. Mas a gente tem também outros cenários onde os prefeitos do norte de Minas, em Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri, já estão preocupados, já estão procurando os deputados, porque eles estão com medo da pós-privatização. Porque a gente sabe que onde privatizou, o serviço deu ruim. As cidades pequenas, que são subsidiadas pelas cidades maiores, elas vão ter que pagar um preço muito alto com relação a isso. Então, como quem decide, de fato, são os deputados, eles vão ter que dar o retorno para os prefeitos que o elegeu. É bem complicado. Eduardo, obrigado por esses esclarecimentos. Né, Janaína, acho que é muito importante a gente continuar discutindo todas as questões. Novidade, a Rede Notícias está aberta para vocês informarem, né, trazerem aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes também, Eduardo. É verdade. E também vão trazer ampla repercussão de todos os atos do Sindiágua, porque a gente é importante e o Rede Notícias tem esse compromisso de todos os lados que estão envolvidos no assunto, a gente ouvir, dar voz para que a gente possa estar entendendo tudo o que acontece com um espectro maior de informações. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela responsabilidade da comunicação. 12h58, uma última notícia antes da gente fechar o nosso Rede Notícia dessa quinta-feira. O Hospital Sírio-Libanês informou agora que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, apresentou melhora no quadro clínico e teve alta por volta das 12h45 desta quinta-feira. Os médicos do Hospital Sírio-Libanês ainda aguardam resultados de exames, mas liberaram o ex-ministro para seguir com medicação em casa. Aliás, ainda ministro, né, do Supremo Tribunal Federal. Só sábado que vai ser. Só a partir de sábado que ele será ex-ministro. 12h59, Rede Notícia, primeira edição, ficando por aqui, né, Janaína? Exatamente. Só antes de encerrar, segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH. E agora, finalizando, vamos falar do clássico. Que clássico feio. Quem vai contar os detalhes é o Júnior Brasil e o Bola na Rede.